Olá, estamos começando o podcast Falando de Famílias. O tema do episódio de hoje é Pais no Pós-Divórcio. Dividimos o episódio em 2 blocos. O primeiro bloco é uma conversa conceitual entre a equipe psicossocial do Sejusc Famílias, acerca dos principais aspectos do tema de hoje. E o segundo bloco é uma conversa com as convidadas Karine Brito e Camila Oliveira Félix. Eu sou Ioná, apresentadora do episódio de hoje, também membro da equipe psicossocial do setor. Mas antes de ir para o episódio, lembramos vocês a seguir nossas redes sociais, @Falando de Famílias no Instagram e também de seguir o podcast nas plataformas de streaming. No primeiro bloco, teremos uma conversa conceitual com o tema Pais no Pós-Divórcio, Conjugalidade e Parentalidade. E como facilitadores, teremos Ana Cecília, Lucas, Maria Eduarda e Emily, que são parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Olá, eu sou a Maria. Eu sou a Emily. Eu sou a Ana. E eu sou o Lucas. E nós somos o setor psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. E para começar a nossa conversa de hoje, para tratar desse tema sobre pais no pós-divórcio, é importante que antes esclarecemos alguns termos, que são esses: conjugalidade e parentalidade. A conjugalidade é o que caracteriza qualquer relação afetiva entre um casal, como, por exemplo, a relação entre um homem e uma mulher que decidem se unir em um relacionamento afetivo. É importante destacar que antes uma união ela só poderia ser oficializada a partir do casamento. Contudo, hoje já se reconhece que o afeto é o principal elo entre os indivíduos. E se, por um lado, a conjugalidade se refere entre a relação amorosa entre 2 pessoas, com o termo parentalidade, nós estamos falando sobre a relação entre pais e filhos, entre mães e filhos. E esse termo surge para substituir o termo jurídico de autoridade paterna, que se caracterizava pela ideia de que o homem ele era a única autoridade dentro de uma relação, ou seja, ele era a autoridade maior. Somente o homem poderia tomar decisões sobre o futuro de sua esposa e de seus filhos. E no início dos anos 70, quando se propagou esse termo, parentalidade, se buscava estabelecer a ideia de que tanto o homem quanto a mulher podem e devem ter autonomia para decidir juntos sobre o futuro de seus filhos. Ou seja, com o exercício da parentalidade, o homem que também exerce a função de pai e a mulher que exerce também a função de mãe devem estar em uma posição de igualdade na responsabilidade e no cuidado dos filhos, decidindo juntos sobre o futuro da criança ou do adolescente. Então, vale lembrar que no episódio de hoje nós estaremos dialogando com base em algumas obras literárias que têm como enfoque o casal heteronormativo tradicional, que é composto por um homem e uma mulher. Mas que a conjugalidade e a parentalidade não se resumem apenas a esse tipo de família, uma vez que existem diferentes arranjos familiares. Bom, a partir das mudanças que foram mencionadas anteriormente, né, o ideal de casamento e de junção de 2 pessoas ele foi se transformando ao longo dos tempos também. O casamento ele deixou de ser uma instituição arranjada ou a partir de uma troca e passou a ser pautado pelo afeto e pelo amor romântico ao longo dos anos, né? Essas transformações elas foram muito em razão da introdução de vários estudos de gênero a partir dos anos 60 e 70, né, os estudos feministas que questionavam e colocavam em voga assim, o que é papel das mulheres e o que é papel dos homens, e como consequência, assim, o que é ser mãe e o que é ser pai. E o grande desafio, então, colocado na sociedade contemporânea, a partir dessas transformações, é o da construção da conjugalidade sem o sufocamento do que é meu e do que é o meu individual, né? Então, manter a singularidade mesmo estando em uma união conjugal, onde tem 2 pessoas, enfim. E a partir dessas transformações, hoje a gente entende a diversidade de configurações familiares que existem, né? A partir dessas transformações ao longo dos tempos, né, na sociedade contemporânea, você tem, então, a necessidade de estabelecer papéis, né, dentro de uma família, dentro da construção de um casamento, enfim, né? Com o advento do nascimento de um filho, por exemplo, né, você tem a soma de mais um papel que é inserido nesse cenário, que é o da parentalidade. Então, para além de mediar a individualidade e a conjugalidade, é necessário, então, mediar a parentalidade, né? E o possível desequilíbrio entre esses papéis podem acarretar em diversos conflitos, e esses conflitos, eles
afetam diretamente as crianças ou os adolescentes que são frutos dessa união. E levando em consideração, né, esses conflitos e esses fenômenos que surgem no pós-divórcio, é necessário uma organização dessa convivência para que a possível confusão desses papéis não afetem a qualidade da convivência dos pais com seus filhos. O divórcio, há muito tempo, ele deixou de ser um fenômeno de exceção para tornar-se quase um acontecimento do cotidiano das famílias. Desde sua aprovação no Brasil, em 1977, o número de divórcios ele tem aumentado gradativamente e cada vez mais casais buscam essa alternativa para solucionar a insatisfação conjugal. Em 2021, o número de divórcios no Brasil ele bateu um novo recorde, com mais de 77 mil divórcios oficializados. Segundo o Conselho Notorial, esse número ele passa a ser o maior desde 2007. Quando a separação ela envolve a existência de filhos da união, a questão ela toma novos rumos e já não se trata apenas do fim de uma relação a dois que fracassou, mas também o início da relação da parentalidade dos pais divorciados, pois os filhos ainda precisarão dos cuidados. E no processo do divórcio, observa-se a dificuldade dos pais em lidar com a modificação da estrutura familiar e em romper com os conflitos da conjugalidade, que já não existe mais, e iniciar o exercício da parentalidade. Para Souza, é importante esclarecer essa distinção entre conjugalidade, marido e mulher, e parentalidade, pai e filho. Então, cabe aos pais, casados ou não, a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos enquanto indivíduo com personalidade e informação e ajudá-los a transformarem em um indivíduo capaz de amar e respeitar a si e ao outro. E para pensarmos na criação e no desenvolvimento desses filhos, é importante olharmos para o passado para entendermos o presente. Com o exemplo do advento da lei do divórcio, por volta dos anos 70, que antes disso, as pessoas que escolhiam pelo casamento, elas precisavam se manter nessa relação a qualquer custo, ainda que não estivessem felizes nesse relacionamento. E, além disso, era vista como algo errado para a sociedade. Contudo, hoje a justiça já legitima essas escolhas das pessoas que optam pelo divórcio. E os indivíduos que não estão felizes dentro de um relacionamento e não querem dar continuidade a essa união, têm a liberdade de optar por uma separação. E hoje temos que pensar juntos na ampliação do pensamento para além desse viés tradicional, que ainda consiste no pensamento de que a mãe, pelo fato de ter gerado o filho, possa ter uma ligação mais forte com ele, e associa a mãe ao cuidado da criança. E para isso é preciso estarmos em um constante processo de desconstrução, para pensarmos que esses papéis de pais e mães mudaram muito com o passar dos anos. E um grande exemplo disso é que a mulher, hoje, além de cuidar dos filhos, ela também tem um papel de trabalhadora e pode ser provedora do lar, assim como o homem comumente exercia. E esse homem, que antes tinha uma função única de provedor, também deve exercer o cuidado dos filhos e do lar. Então, é muito importante que se legitime esses papéis de mães e pais, no sentido de que, ainda que esses sujeitos não estejam mais dentro de uma relação, o papel de pai, o papel de mãe, ele ainda existe e ele deve ser preservado. Ainda há um elo que não pode ser esquecido, e esse elo é o afeto, que une mães e pais aos seus filhos, e que deve ser fortalecido constantemente pelo ser pai, pelo ser mãe e por essa relação com seus filhos. A gente pode começar pensando que um dos desafios principais, como já foi discutido um pouco aqui, né, com os colegas, é reconstruir a sua própria noção de identidade depois da separação, né? Porque pode ser muito difícil separar esses papéis parentais dos papéis conjugais, né? Porque por muito tempo, né, durante a união, esses papéis estão mesclados, né? Laura Cristina Soares tem um artigo que fala sobre as mudanças conjugais na esfera parental, e a autora fala que esse conflito é acentuado quando os pais vêm lutando com seus próprios sentimentos de culpa, de luto pelo término da relação, de se sentir confuso e frustrado. Quando não se pode estabelecer algum senso de harmonia ou de comunicação eficiente, isso pode contribuir para o afastamento dos filhos do guardião com quem eles não residem, né? E geralmente, quem exerce o papel de guardiã residente é a mãe. E é ela que detém grandes responsabilidades acerca dos cuidados dos filhos. Enquanto isso, o pai é o responsável por prover financeiramente, né? É o papel esperado que ele seja o provedor, como a Maria Eduarda já disse, e que não se espere dele
os cuidados afetivos, por exemplo, né, de organizar a rotina, coisas nesse sentido. E esse afastamento ocasiona 2 fenômenos prejudicantes para a relação familiar: a sobrecarga do guardião que detém mais responsabilidades e a falta de construção de vínculos afetivos com o guardião afastado. Isso pode ocasionar uma coisa que a gente reconhece na literatura como conflitos de lealdade, que é quando o filho entende que ele precisa se alinhar com um dos pais, porque, por exemplo, vê que existe uma fragilidade em um desses pais e que esse pai precisa de proteção, quando, na verdade, quem é o alvo da proteção é o filho, e ele não precisa escolher entre um e outro. Monique Pontes, em seu artigo sobre arranjos de paternidade, cita que convocar pais a serem corresponsáveis na parentalidade é um esforço institucional. E ambas as autoras concordam que, quando não há nocividade aparente na convivência, a dupla residência não significa algo ruim que vai prejudicar o bem-estar dos filhos. Pelo contrário, ter contato com estilos parentais diferentes e sentir-se parte de 2 ou de mais casas pode ensinar algo a esse filho sobre conviver com o que é diferente. E citando Soares, o divórcio não destrói a família, ela se altera para comportar a individualidade das pessoas que a compõem. E no segundo bloco, para falar sobre o tema de hoje, conversaremos com a senhora Karine Brito, assistente social que atualmente atua como analista judiciário no Tribunal de Justiça. Também conversaremos com a senhora Camila Oliveira Félix, doutora em Antropologia Social e mestra em Psicologia. E teremos como facilitadores Lorena e Fernanda, que fazem parte da equipe do Psicossocial do Sejusc Famílias. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou estagiária de Psicologia. Bom dia, e eu me chamo Lorena e sou estagiária de Serviço Social. Oi, eu sou Karine, sou assistente social e estou atuando aqui no Sejusc Famílias desde 2020, um pouquinho antes da pandemia, e passei a ter essa experiência, né, tanto presencial quanto online, e agora novamente presencial, e com algumas atividades também virtuais. E atuo juntamente com a Carole, que é a outra assistente social aqui do setor, e a Monique. Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né, nesse programa bem interessante, a iniciativa do podcast. Fiquei bem feliz com o convite. Então, vou me apresentar um pouquinho, essa é a proposta inicial. Meu nome é Camila Félix Barbosa de Oliveira, eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho também o mestrado pelo programa em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, né? Isso a gente já conhece um pouco da minha trajetória aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, mas também durante um bom e grato período de 6 anos aí na cidade de Manaus, no Amazonas, em que, né, eu, enquanto psicóloga, enquanto pesquisadora, enquanto profissional, tenho me debruçado sobre o campo da psicologia jurídica, né, que é o nosso campo aqui comum, que a gente partilha, esse espaço de interlocução da psicologia, do serviço social com o sistema de justiça, e especificamente sobre as questões relacionadas ao direito da família, a conflitos parentais, né, conflitos conjugais, como que essa questão afeta a dinâmica aí, do que a gente vai estar discutindo hoje, né, que é essas relações entre pais e filhos, mas que também tem alguma conexão aí com os conflitos do ex-marido, da ex-mulher nesse processo que a gente vai estar introduzindo hoje. E tenho, então, aí essa especialidade dentro da psicologia jurídica, essa inserção de atuação profissional, né? Também sou psicóloga que atua dentro da clínica, mas que também atua dentro do campo da psicologia jurídica por meio do acompanhamento de casos que envolvem conflitos familiares, que envolvem questões de guarda, que envolvem questões aí relacionadas, né, diretamente a esse direito da criança a conviver com os pais, mesmo no contexto de dissolução conjugal. Então a gente vai estar dialogando um pouco mais hoje, mas sintetizando um pouquinho da minha trajetória profissional e acadêmica, eu poderia dizer que é um pouco isso que eu tenho constituído até aqui.
Obrigada, Camila, pela apresentação, Karine também. Então, acho que nós podemos começar. No casamento ou em uma união estável, são desempenhados certos papéis de gênero. Então, depois de um divórcio ou uma separação, como vocês acham que essa transformação pode afetar a dinâmica das relações parentais? Então, a gente sabe que, historicamente, os papéis de gênero, eles trazem uma dinâmica já pré-estabelecida. E a gente tem uma mulher que, durante o casamento, é responsável pela casa, pelo cuidado dos filhos, e um homem que sai para trabalhar, né, fora de casa, e que é responsável financeiramente pela manutenção da casa. Isso são papéis históricos e nós tivemos muitas mudanças ao longo do tempo. Continuamos tendo muitas mudanças, mas a gente percebe que isso ainda tem se estabelecido de uma maneira muito grande na sociedade. A gente percebe isso acompanhando os processos, as audiências, os atendimentos. E com essa separação, nós vemos aí que vai se estabelecer uma outra dinâmica, né? E, na verdade, precisa se estabelecer uma outra dinâmica. E essa construção é muito arraigado, tudo que ela traz, e a gente vai precisar ter muito cuidado quando a gente vai lidar com isso, porque nós temos uma legislação que estabelece a guarda compartilhada como regra, né? Então, a gente vai precisar utilizar essa guarda compartilhada de uma maneira saudável. E nós temos também uma mulher que muitas vezes passou o casamento inteiro responsável pelo cuidado dos filhos. E nós temos, por outro lado, um homem que muitas vezes não era responsável por esse cuidado. E agora todo mundo vai precisar fazer de tudo um pouco. Então vão surgir inseguranças, tanto de um lado quanto do outro, e a gente precisa entender que tem uma explicação e tem uma compreensão de todos esses processos, que são processos sociais. Então a gente precisa acompanhar essa organização de maneira que eles consigam se reorganizar respeitando a criança ou adolescente. E quando acontece essa reorganização, as atividades do dia a dia, a escola, que muitas vezes elas são tomadas só por um lado, né? Muitas vezes hoje já acontece de ser pelo pai ou pela mãe, né? Não necessariamente somente pela mãe, mas nós percebemos que quando chega ali no momento da separação, eles se perdem um pouco sem saber agora qual é o meu papel dentro disso. O que cabe a mim e o que cabe a ela. E a gente precisa lembrar que a guarda compartilhada, ela requer uma divisão, né, na responsabilidade. Então, os dois são responsáveis pelo cuidado da criança, do adolescente, pelo acompanhamento. Então, eu percebo, né, que essa dinâmica, ela muda totalmente. E a gente percebe por esses processos sociais que isso traz uma explicação, né, de como essas dinâmicas vão se reorganizar. E a gente sabe que, inclusive, a questão financeira, a reorganização financeira, isso também vai influenciar nessa nova dinâmica, né, nessas relações parentais. É interessante, né, assim, essa fala da Caroline, e eu coloco aí sobre, né, acrescentando um pouco da que ela está trazendo, um ponto que tem de início na questão que vocês trazem, né, que é pensar como que essa relação conjugal, né, esse relacionamento afetivo, de alguma forma ele vem marcado por algumas características que estão presentes no nosso meio social, no nosso meio cultural. Vocês elencam aí a questão do gênero, né? Dessas relações, desses papéis de gênero que estão presentes aí numa organização familiar, num casamento, né? E olhando um pouco para isso, né? Acho que é interessante a gente trazer uma perspectiva dentro da psicologia, que é entender o que marca, então, né? Isso que a gente chama de uma relação conjugal, né? O que vai caracterizar essa relação afetiva entre duas pessoas que decidem coabitar juntas, né? Ou que decidem institucionalizar aquele compromisso através do casamento, né? Nem sempre acontece casamento, mas muitas das vezes tem essa relação estável, essa união estável, ou até mesmo a coabitação, né? Ainda que não tenha uma regulamentação.
E a gente entende, então, né, que a conjugalidade, ela fala de um entrelaçamento, né, entre dois eus, entre duas pessoas, entre duas subjetividades, aí, né, duas histórias de vida, duas dinâmicas de vida marcadas aí por uma trajetória cultural, familiar, né, que vai, então, dar início a um elemento novo, né, o que a gente chama de casal conjugal. E aí vem muito marcada, né, até pela questão da nossa herança cultural, essas divisões, né, esses papéis que a gente desempenha marcados pelas questões de gênero, né, que hoje já existe aí um avanço muito significativo nas discussões, né, em relação aos papéis, né, aos estereótipos. Então a ideia, né, de que cabe à mulher algumas coisas que ao homem não cabe, ou vice-versa, né? De que caberia ao homem algumas coisas que para a mulher não cabe. Tem uma discussão já hoje muito avançada, vocês vão promover uma igualdade dessas posições, né? Vamos ampliar a perspectiva do que compete ao homem ou à mulher nessa relação. Mas é claro que nisso, né, nesses avanços ainda vem ali resquícios de tradições, né, de heranças que a gente vem trazendo aí que não se modificaram ainda, né, que ainda estão presentes, aquilo que a gente poderia, né, dizer, entre aspas, como sendo velho. E isso faz, né, então, com que muitas das vezes, ainda num casamento, né, já com a inserção dos filhos, né, já com uma família que não é só um casal, seja um homem e mulher ou outra configuração, a homoafetiva, por exemplo, mas que tem ali a inserção de um filho, de uma filha, faz com que esse sujeito, eles precisam rever, precisem pensar no desempenho desses papéis aí, sobretudo após um contexto de separação conjugal. A questão do que se espera de um homem e de uma mulher, né? Então, a mulher fica responsável por cuidar dessa criança, acompanhar a sua vida escolar, oferecer os cuidados da casa, né? Então, ela que faz comida, que organiza a vida, que leva para a escola, etc. O pai tem uma função mais ali de trabalhar, de prover nessa família, de garantir ali a organização financeira da casa. E essas funções, né, que já geram um certo conflito, muitas das vezes ali no próprio casamento, né, muitas das vezes geram questionamento, geram embate, já que a gente vive hoje um contexto em que a mulher está inserida no mercado de trabalho, ela também é parte ativa e importante nessa questão da economia familiar, né, da renda familiar. O pai, por sua vez, né, cada vez mais se insere afetivamente nessa relação do cuidado com a criança, com os filhos, né? Então tem uma paternidade muito mais ativa do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, todos esses elementos, né, falam de um momento que a gente vive hoje, de transformação, né, no casamento, e que de alguma forma tem um impacto ainda maior quando a gente fala de um contexto pós-divórcio, né, que acaba sendo a nossa ênfase aqui, né? E aí pensar em como que essa parentalidade, né, ela é afetada pelas questões de gênero, mas também por um contexto de separação conjugal, né, aponta para nós uma coisa que a gente costuma falar bastante dentro da psicologia, que é a importância da gente conseguir diferenciar essas diferentes posições do pai e da mãe e do ex-marido e da ex-mulher, sobretudo quando a gente está falando de uma relação conflituosa, de um pós-divórcio conflituoso, né, em que as questões, as dificuldades, né, presentes que giram em torno aí da questão da convivência com o filho, de como que esse casal vai se organizar para exercer um compartilhamento de responsabilidade, né, de deveres, que é o princípio fundamental da guarda compartilhada, não é só uma divisão de tempo, né? Mas é muito uma responsabilização, uma participação partilhada, e sobretudo a garantia de que essa criança ou esse adolescente tem o direito, né, constitucionalmente garantido de ter acesso, convivência a ambos os pais, mesmo no contexto, né, de separação conjugal. Isso tudo, né, acaba sendo dificultado justamente por essas questões de gênero que a gente coloca aqui. E se a gente puder simplificar um pouquinho ou exemplificar um pouquinho, né, vem o entendimento de que a mãe, em contexto de separação conjugal, ela assume
a maior parte da responsabilidade da vida dessa criança, desse adolescente, e o pai, ele vai ali aparecer de vez em quando na figura de visita, né? Então ele vai ter um dia ou outro de convivência, de estar com aquela criança, mas sem um envolvimento ativo, sem uma partilha igualitária desses direitos e responsabilidades, que é o que nós, né, assim, pesquisadores, estudiosos, né, profissionais que atuam dentro da psicologia jurídica, vocês aí da equipe, a gente vem tentando construir nessas intervenções que a gente realiza com as famílias, né, no contexto do judiciário. É uma ressignificação justamente desse entendimento do que é ser pai e mãe a partir dessa ótica do gênero, né, de que existem papéis aí que estão marcados e definidos, né, que a gente historicamente solidificou durante um bom tempo e que hoje a gente começa a rever e repensar. Levando em consideração essas transformações familiares e os direitos da criança e do adolescente assegurados pelo ECA, quais são os fatores que interferem na garantia dos direitos dos filhos durante todo esse processo? Como a Camila falou, né, uma separação ela requer muita coisa e a gente tem toda uma reorganização, uma nova dinâmica, né, que vai precisar se reestabelecer aí. Então esses pais ainda estão se reorganizando, né, emocionalmente, financeiramente, na sua nova dinâmica, essa nova rotina. E eles vão precisar também, eu acho que o mais importante, né, para começar tudo, essa nova relação, seria estabelecer a separação também entre a conjugalidade e a parentalidade. Porque eu acredito que é só a partir disso que eles podem construir uma nova relação, né, começar essa construção. E separar isso, né, requer a busca. Eu acho que precisa se buscar o conhecimento, precisa se buscar talvez cursos, né, que falem sobre o divórcio, sobre a separação, conversar com outras pessoas que passaram por essa mesma situação, conversar às vezes até com profissionais, conversar com os filhos, né, com as crianças, com os adolescentes, porque se para os adultos passar por uma situação assim é complexo, né, demora um pouco, imagina para as crianças e para os adolescentes. Então, eu acho que tem a ver muito com essa buscar essa construção dessa nova relação. E isso requer empenho. Assim como qualquer outra situação nova, eu acho que essa é mais uma situação que precisa de empenho, né? De uma dedicação. E aí, como eu falei, essa reorganização, ela precisa prezar muito pelo respeito entre eles, para que haja o respeito com a criança e com o adolescente, especialmente por serem uma pessoa em desenvolvimento. E como eu falei antes, ainda não tem, né, a capacidade cognitiva, emocional, de entender da mesma maneira que um adulto tudo isso que está acontecendo. E por que é tão importante, né, esse respeito? Porque senão a gente vai ferir também os outros direitos da criança e do adolescente, inclusive o da convivência com os pais, né, ou com os responsáveis, porque a criança e o adolescente, ele tem direito a conviver com eles, e essa convivência ela só vai se dar através do respeito, de uma relação harmoniosa, né, da gente conseguir respeitar que ele está em desenvolvimento e não consegue ainda, precisa às vezes de um tempo muito maior para processar tudo aquilo que está acontecendo. E é por isso que é tão importante eles, né, se dedicarem à busca por essa nova relação, né, a construção dessa nova relação. É interessante, né, assim, na questão que vocês levantam aí sobre o ECA, sobre o direito da criança e do adolescente, como, né, assim, como que isso é afetado, quais são as preocupações que a gente deve levar em conta aí quando a gente fala de transformações na família, de ruptura, de conflitos, né, de separação. Tem dois aspectos que eu queria enfatizar um pouco aqui nessa conversa, né? Eu penso que a gente precisa se questionar, né, precisa interrogar a nós, profissionais que atuam junto às famílias no contexto jurídico ou em outro espaço, em outra esfera, né, e também essas próprias famílias, de quem que é o papel de proteger, né, de garantir os direitos da criança e do adolescente. Né? A gente tem aí
a nossa Constituição dizendo que esse é um dever, né, da sociedade, do Estado, da família, né, ou seja, é um dever que compete a todos de alguma forma. Mas que a gente vê hoje sendo algo que muitas das vezes é deslocado para a própria criança, para o próprio adolescente. Esse peso, essa responsabilidade, né, de carregar ali, seja através do seu depoimento, da sua fala, né, as suas predileções. Então, com quem que você prefere ficar, né? Com o pai ou com a mãe? Isso já foi uma questão muito discutida dentro do âmbito da psicologia, né? Uma prática muito presente nos tribunais entre os profissionais psicólogos, e muito questionada, no sentido assim, a criança ela tem o direito, né? É nosso dever garantir a ela essa convivência com ambos os pais, a não ser que a gente esteja falando de um caso muito grave ali, de destruição desse poder familiar de uma das partes, ou de ambas as partes. Ela não precisa ser colocada nesse lugar de escolha. Né? Uma coisa é a gente atentar no sentido de proteger, né, de oferecer a essa criança garantias emocionais, sociais, né, jurídicas, para que ela consiga ali, né, ser o menos afetada possível com todas essas modificações na família, né? E aí o exemplo que a Karine traz sobre a questão de inserir esses pais, né, essa família, em diferentes programas de amparo, de suporte, palestras, né, as oficinas que vocês realizam aí nos tribunais, enfim, né, diferentes espaços para que eles possam pensar, né, para que eles possam lidar, possam dar conta de todas as modificações que eles estão vivendo e que são difíceis, sim, né? Até emocionalmente falando, de serem lidadas, de serem compreendidos, né, de serem encaradas por conta do divórcio, da separação e dos conflitos que muitas vezes ele acarreta. Mas entender assim, que quando a gente olha para essa criança, para esse adolescente, né, para esse filho, a gente precisa prezar, né, justamente por essa preservação do direito a ele ter essa convivência garantida, tanto pelo Estado, né, quanto pela própria família, pelo próprio pai, mãe ali, né, pelas partes que estão muitas das vezes em conflito, e justamente, né, voltando aí de novo ao que a gente introduz no início dessa conversa, desse programa, conseguir fomentar nesses envolvidos essa separação entre os conflitos que eles estão vivenciando, que são dessa ordem da conjugalidade, ou seja, né, são os problemas que eles trazem ali desse relacionamento que não deu certo, né, da traição, do recasamento. Então tem uma nova namorada, um novo namorado, uma pessoa ali que eu não quero ter contato com meu filho, né, e eu acabo dificultando esse acesso à casa do meu cônjuge, né, porque eu não quero que haja essa convivência. Mas fazer essa diferenciação, entender, né, que existe ali a figura parental, né, existe a figura da mãe do meu filho, do pai da minha filha, do meu filho, que precisa ser preservado no sentido de que ele precisa ter acesso a essa pessoa, ele precisa conviver com essa pessoa sem que eu esteja, né, colocando essa criança, esse adolescente numa posição desconfortável, de alguém que o tempo todo se vê ali num conflito, né? Caramba, eu tenho que ir para casa do meu pai ou da minha mãe, mas eu sei que isso é algo ruim, meu pai ou minha mãe não gosta, né? Fica um clima ruim, negativo, tem briga, eu acabo tendo que ouvir coisas sobre o outro que eu não gosto de ouvir, né, porque eu tô lá naquele meio, ou então eu chego em casa e a pessoa quer saber, né, o que aconteceu, o que foi feito, faz quase que uma revista, né, pra ver se a criança tá bem, tá íntegra, fisicamente, psicologicamente. Ou seja, a gente vai inserindo, amarrando essa criança nessa teia conflituosa, né, que gera nela, assim, dificuldade que nós, adultos, né, temos condições, né, mais que ela, de tentar dirimir, de tentar amenizar, né, de tentar atenuar. E isso requer um esforço, né, como a Karine me coloca, requer uma dedicação, requer um empenho, né, requer um desenvolvimento aí, da capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, de entender um pouco das questões que ele está vivenciando, de conseguir, né, lidar emocionalmente com todas as, né, aquilo que a figura do ex, né, seja da ex-mulher do ex-marido acarreta, então de raiva, né, de indignação, de não querer estar com a pessoa, de não querer conviver. Então, minimamente a gente tenta fomentar nesse jeito essa capacidade de dialogarem, olhando
para esse papel que eles ocupam enquanto pai e mãe de uma criança, de uma adolescente, né? E colocando ali numa caixinha, guardando um pouquinho, deixando um pouco de lado as animosidades, os conflitos que eles carregam, fruto dessa relação amorosa que se desfez, que não deu certo, né? Então a gente vai um pouco por aí. Mas eu penso nisso, assim, né? A gente precisa prezar para que esse direito da criança a uma convivência familiar, né, ao acesso a ambos os pais, a poder ter um ambiente, né, assim, favorável ao seu desenvolvimento pessoal, educacional, afetivo, emocional, relacional, né, é uma responsabilidade nossa. Adultos, seja da família, né, seja do Estado, nós profissionais, estudantes de psicologia, de serviço social, e da sociedade como um todo, muito mais do que da própria criança, né? Então, minimizar nela, sobre ela, esse peso que muitas vezes a gente coloca, sobretudo em situações aí em que a palavra da criança, né, acaba sendo um fator em alguma decisão, por exemplo, para identificar se está havendo alienação parental, né, se está havendo ali alguma situação de violência. Então a gente acaba colocando essa criança numa posição que ela não está pronta, né, por conta da sua condição peculiar de desenvolvimento, que é justamente o que o ECA nos traz como um princípio norteador para pensar essas questões. Então, vocês trouxeram bastante acerca dessas mudanças, né, desses impactos das transformações familiares nas relações parentais. E a partir disso, eu gostaria de perguntar que um fenômeno pode surgir, né, após um divórcio, que é o conflito de lealdade, que a gente falou um pouco no início do episódio. E como esse fenômeno pode ser observado nas construções das novas dinâmicas familiares no pós-divórcio? A Camila até antecipou um pouquinho aí, né? Ela falou um pouco sobre essa cobrança que os pais, os responsáveis, eles trazem, né, com as crianças, adolescentes. E isso é uma coisa que me dói um pouco, assim, no dia a dia, porque às vezes a gente tá no atendimento, assim, e uma parte diz, não, mas pergunta da criança, pergunta do adolescente, ele sabe tudo que ele fez comigo, ele sabe de tudo que aconteceu. E aí eu fico me perguntando, por que ele sabe de tudo, né? Alguém não está protegendo essa criança, como a Camila falou. Quem são as pessoas responsáveis por proteger essa criança e adolescente? Muitas vezes está fazendo o oposto, né? Está colocando essa criança e esse adolescente em vulnerabilidade, porque eles não deviam estar expostos a esse conflito, eles não deveriam estar acompanhando as discussões do casal, eles não deveriam estar acompanhando, inclusive, as discussões que são sobre a criança ou sobre o adolescente, né? Que, na verdade, não deveriam ser nem discussões, poderiam ser muito mais uma conversa, um diálogo, né? Uma troca. E aí, é isso, né, que a gente está falando desse conflito de lealdade. A criança, muitas vezes, ela se vê numa situação que ela não sabe o que fazer, porque um diz que a criança quer ficar com ele e o outro vai e diz, mas pergunta dela, ela vai dizer que ela quer ficar comigo, porque ela já me falou isso. Então, assim, é uma situação muito preocupante, assim, muito séria, né, e que deve ser muito difícil também para o filho naquele momento, além de ver as duas pessoas que ele ama estarem no momento difícil, como a Camila falou, né? A situação por si só, ela já é tensa, né? Já não traz aquela leveza, não traz aquele ambiente propício, né? Não tem aquela conversa, aquela brincadeira, e isso por si só já traz um contexto difícil. E ainda tem mais os questionamentos, ainda tem mais a obrigação de defender um e de defender o outro, né? Então, assim, eu acho que isso é extremamente prejudicial, deve ser muito observado e deve ser um conteúdo que deve ser falado, deve ser discutido, né? Para que a gente possa promover essa segurança da criança, do adolescente nesse momento aí de separação. Com certeza, né? Acho que nossa intervenção, né, tanto da psicologia quanto do serviço social, nesse âmbito jurídico, nesse âmbito conflituoso, ela vai muito nesse ponto, né? Nesse ponto central que você está colocando aí. E aí, assim, né, pensando nessa questão do conflito de lealdade, né? Isso traz para a gente, né? Faz a gente olhar para essa posição que esse filho, essa filha, ele é colocado numa situação de divórcio, de separação conjugal,
né? É como se, eu lembro de um exemplo que eu utilizava quando eu participava de um grupo de pesquisa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente trazia os dados de uma pesquisa que foi feita com filhos de pais separados, e a gente apresentava os dados dessa pesquisa através de uma peça teatral, né? E a gente usava um exemplo de uma brincadeira, né? Como se esse filho ele fosse uma bola qualquer, né? Que fica sendo lançada de um lado para o outro, né? E aí a mãe lança e fala assim: olha, fala aquilo pro teu pai. Diz para ele que, né, se ele não pagar a pensão esse mês, você não vai ficar com ele, eu vou fazer barraco, eu vou entrar no juiz, eu vou fazer isso, né? E aí ele, diz aquilo para tua mãe, devolve essa bola. Então essa criança fica sendo arremessada de um lado para o outro, né? Nessa posição de quem, como o Karine me coloca, né, de quem se vê, caramba, eu tô aqui, né, minha mãe tá sofrendo com isso, meu pai não tá colaborando em alguns aspectos, mas eu quero estar com ela. E por outro lado, quando eu tô lá, né, meu pai tá dizendo para mim outra história, né, de que não, ele ajuda sim, minha mãe que pega esse dinheiro e faz outras coisas e tal, né, e aí, assim, né, em quem que eu acredito, quem tem a razão, né, quem é, e aí eu quero levantar essa questão, o certo e o errado da história, quem é a vítima, quem é o culpado, né, quem foi que causou, quem é que está causando todo esse mal que a gente está vivendo, né? E isso, assim, varia muito dependendo da idade da criança, né, do adolescente. Isso varia de acordo com o pensamento dela, né, a capacidade dela de entender, de abstrair o que está acontecendo, né, de perceber o que está acontecendo. Mas essa posição, né, que a própria questão, né, judicial, o embate judicial, ele coloca de alguém tem que ser a vítima e o outro tem que ser o culpado, ela acaba simplificando muito, né, o que a gente entende como sendo uma relação construída durante um período de tempo e se desfez em uma dimensão, que é justamente nessa dimensão do casamento, do relacionamento amoroso, afetivo, da coabitação, etc., né? Mas que permanece e precisa assumir outra forma, outra configuração, precisa se reconstruir, né? Porque a gente diz assim, existe ex-marido e existe ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe, né? Então, essa pessoa, né, que você decidiu se separar porque o relacionamento amoroso não deu certo, ela vai continuar na tua vida, você vai continuar tendo que se relacionar com ela enquanto, né, você tem um papel, uma função importante aí, sobretudo até, né, que esse filho alcança a maturidade, né, ele se torna um adulto, né. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, os pais, eles têm que estar em algum nível de comunicação, de diálogo, de relacionamento. Agora, a forma como isso vai acontecer, infelizmente, né, a gente vê que na maioria das vezes é de uma forma muito difícil, né, uma forma muito tensa, muito conflituosa, não existe muita via de comunicação, existem muitas brigas, existem muitas trocas de acusação, né, farpas, e essa criança acaba sendo lançada, arremessada, né, como um joguete de um lado para o outro. E aí, pensar, então, né, sobre esse ponto que vocês trazem, desse conflito de lealdade, marca muitas das vezes a ideia dessa criança, desse adolescente, de que ele precisa escolher, de que tem um lado certo dessa história, né, de que tem alguém que está sofrendo mais que o outro. E acaba, porque as pesquisas têm demonstrado dentro da psicologia, né, acaba que a criança, ela tende a se posicionar, o adolescente tende a se posicionar mais favorável ao genitor ou guardião, ou aquele com quem ele tem uma maior convivência, né? Então, se a gente pega, por exemplo, aí, as vivências relacionadas à guarda unilateral, né, que a guarda fica com a mãe, pai, né, vai visitar ali de 15 dias, final de semana, etc. Essa criança, muito mais facilmente, ela vai se aliançar, ela vai ficar do lado, né, daquela pessoa com quem ela convive mais, com quem ela vê mais sofrimento, com quem ela vai construir um vínculo afetivo mais forte, né, a partir dessa presença que a pessoa acaba tendo na vida dela. Então, a ideia da guarda compartilhada, ela vem desse movimento, né, de entender que essa dinâmica de deixar essa criança só de um convívio, né, só com convívio majoritariamente, predominantemente, para um dos lados, não favorece alguns aspectos emocionais, afetivos, desse relacionamento que ela precisa ter e desenvolver ao longo da sua vida com ambos os genitores, né, ou que ela precisa ter pelo menos a possibilidade, né, ainda que isso não aconteça, a gente precisa oferecer pelo menos para ela condição dela ter acesso a ambos, né, e acaba que então a existência disso
né, dessa lealdade e desse conflito, né? Então, acabo me posicionando, enquanto criança, adolescente, filho, acabo me posicionando de um lado da história, mas eu também tenho um envolvimento emocional, afetivo com o outro lado da história. Fala muito dessa dinâmica de polarização, né, desses lugares que a gente quer colocar de certo e errado, de culpado, né, de que alguém tem que vencer, alguém tem que perder, alguém tem que ficar com a guarda, o outro não pode ficar, o outro tem que ser punido, né, o juiz tem que vir e dizer que não é assim, que o pai tem que agir ou que a mãe tem que agir. Toda essa lógica que eu traço dentro da minha trajetória de pesquisas como uma lógica judicializante, né, essa captura de uma linguagem, de posições que vão esvaziar muito dessa relação, né, muito das características, das peculiaridades de um relacionamento, da família, não são assim, né, aquilo que a gente de alguma forma entende que favorece todo esse conflito, né, parental, familiar, que a gente de alguma forma tenta lidar no âmbito da justiça, né, e sobretudo que não favorece, né, os filhos. Muito boa todas as colocações. E para a gente finalizar, a próxima questão é a respeito de como pode ser mais leve todo esse processo. A gente sabe que são muitas transformações que os envolvidos em divórcio passam, e a questão é como pode ser mais leve esse momento, esse processo. Eu achei maravilhosa essa fala que a Camila trouxe sobre essa questão do bom e do ruim, né? Do certo e do errado. Porque eu acho que isso dificulta muito a reflexão. Enquanto a gente se volta para isso, né? Não, porque ele foi o errado, porque ele me traiu. Não, mas ela não deixava eu sair. Não, mas ela fazia isso. Enquanto a gente se volta para isso, de quem fez isso e quem fez aquilo, a gente não consegue refletir para pensar além do que a gente pode fazer agora, nesse momento. E essa continuidade dessas acusações, elas não deixam que eles conversem, que eles dialoguem. Então, assim, se você não para um pouco, né, e deixa um pouco isso para trás, e pensa num novo momento e no que eu posso trazer de bom para essa nova relação, você não consegue trazer leveza, né? Então, assim, porque você vai estar sempre parado ali no passado, estancado. Nenhum novo relacionamento você vai conseguir pensar na possibilidade. Então, eu acho que são diversos momentos, porque as crianças, né, os adolescentes, às vezes um pouquinho mais, assim, tem mais outras diferenciações do que eles gostam, mas as crianças é muito fácil, às vezes, você conquistar uma criança ou ter um momento de leveza com a criança, né? Porque eles gostam de cozinha, eles gostam de passear, eles gostam de brincar. Então, assim, você facilmente consegue inventar uma brincadeira ali com a criança em um momento de leveza também, né? Você vai fazer um bolo e a criança quer ir junto, quer se melar ali no bolo e tudo bem, né? Eu acho que isso pode ser um momento de leveza também, né? Você, talvez uma prática que você não tinha, você não cozinhava e agora você aprender a cozinhar e tornar esse momento de leveza com a criança, ou você não entendia nada de carro e agora você vai passar a buscar carro, você pode compartilhar também isso com a criança, né? De uma maneira que ela possa estar envolvida naquilo que está acontecendo e que seja divertido para ela também, porque a criança ela quer estar integrada na vida do adulto, ela quer saber o que está acontecendo, né? É claro que a gente precisa passar de uma maneira que seja mais leve para eles, mas eles podem estar integrados a tudo que está acontecendo e eles gostam disso, tanto é que eles perguntam o tempo todo, né? Mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Porque eles querem, eles se interessam. E eu acho que o mais importante para eles é estar, né? É estar nesse contato, é interagir, é estar convivendo. Mas quando você deixa para trás aquilo que não foi bom e que você pensa no que você pode transformar no novo momento agora e olhar para você, o que eu posso fazer de diferente agora, eu acho que tudo tende a ser mais leve. Eu acho que você consegue trazer leveza nas situações mais corriqueiras do dia a dia, porque você tenta se transformar, né? Você tenta se reorganizar emocionalmente e se fazer diferente mesmo, né? Se fazer melhor, não só para você, mas como para os seus filhos também.
Então, essa questão eu estava até lendo, né, ela aqui, quando vocês me mandaram o roteiro do programa, e eu achei interessante essa ideia de leveza, né? Eu fico pensando que, mais do que a gente se preocupar em tornar a questão leve, né, eu acho que no agora a gente precisa pensar em como que a gente pode oferecer para esse sujeito, né, para essa família, condições de suportar, de sustentar o que no presente está pesado, está difícil, está doloroso, não está bom. Não é fácil sentar e olhar para frente daquela pessoa que me fez tanto mal, tanto dano, né, que eu me sinto tão vítima, né, que eu me sinto tão prejudicada, que eu tinha um projeto ali, alguma ideia de vida com ele, com ela, e que aquilo se desfez, né, muitas das vezes por situações difíceis, gente, que geram ali a ruptura daquela relação, que se tornou insustentável do ponto de vista até emocional, psicológico para esse sujeito, né? E aí eu acho que sim, né? Assim, acho que a gente passa, a vida ela tem essa característica, né? A gente tem momentos diferentes, né? Então, como a Karine bem coloca, vão ter momentos no meu dia a dia que eu vou assim conseguir ter um momento de maior alegria, né, de maior satisfação, de leveza no convívio com as crianças, né, ou de conseguir me sentir bem quando eu estou focada no meu trabalho, quando eu estou fazendo uma atividade física, quando eu estou em um contexto. Mas quando a gente se volta para a questão da relação, do conflito, da vivência da separação, né, muitas das vezes é isso, assim, é essa habilidade, né, essa capacidade de conseguir ir identificando como que eu vou dar conta de suportar o peso disso, que no momento é extremamente difícil, mas que eu preciso enfrentar, né? Porque a gente está falando de filhos na história. Se a gente está falando só de um casal que não tem filhos, é mais simples, né? Até juridicamente falando, né? Vai cada um pro seu lado, né? Desfaz sua história, né? E não precisa essa reconstituição, essa elaboração dessa solução do relacionamento, né? Pensar em outros relacionamentos, é algo que cada um vai construindo em caminhos separados. Mas os filhos, eles de alguma forma fazem com que esses pais eles tenham que encaminhar, não no mesmo caminho, mas em caminhos paralelos, né? Que precisam de alguma forma se entrecruzar, né? Precisam de alguma forma de vez em quando estar junto, como eu venho falando no início, né? Ser capaz de sentar, de dialogar, deixar de lado as desavenças, os sentimentos, né, que eu nutro pelo outro, para olhar para essa pessoa que é o pai ou a mãe do meu filho. E isso não é um processo simples, né? Não é um processo fácil, não é um processo que a gente consegue ali, com algumas medidas, algumas ações, tornar leve, tornar fluido. E eu percebo que as pessoas, elas vêm muito com essa expectativa e se frustram no processo também, no caminho disso, né? Nesse tratamento que a gente acaba tendo que ter aí para que essa família consiga suportar, consiga dialogar, consiga alcançar, e às vezes nem alcança também. Mas tem um ponto bem legal aqui que eu também partilho aí, que é a capacidade de promover nesses sujeitos, né, um espaço para reflexão das suas vivências e deles mesmos. Deles se olharem, né, deles se perceberem, deles pensarem, não, como que eu estou lidando com essa situação, como que eu me porto, como que eu falo, como que eu interajo, como que eu me comunico, como que eu dificulto, né, como que eu emocionalmente me envolvo, né, quando eu estou na companhia do meu ex, da minha ex, como que eu vejo meu filho nessa história, o que que eu estou falando para ele, né, acerca dessa outra pessoa, como que eu estou encarando os momentos de dificuldade, que a gente tem que tomar uma decisão em que a gente discute, em que a gente diverge, né, porque isso no casamento também acontece, né, então mesmo casado a gente tem opiniões diferentes, né, os problemas surgem, mas na separação isso acaba se acentuando, né, porque vem aí toda essa bagagem emocional da história, da dissolução, do que aconteceu, das traições, né, dos problemas depois, do pós-divórcio, né, tem um mito que a gente costuma falar, né, porque de fato foi comprovado teoricamente que é um mito, de que quando o divórcio acontece, a família vai ficar bem, né, as coisas vão melhorar, porque aqueles problemas, aquelas brigas que aconteciam ali, sobretudo antes, né, da decisão de separar, de cada um pro seu canto, vão melhorar porque cada um pro seu canto. Só que não, né, não é isso que acontece. Acaba que muitas das vezes o conflito ele vai ganhar outra cara, vão ter outros motivos para se brigar e muitas das vezes, paradoxalmente, o que acontece? Parece que o centro, o motivo principal das brigas, do conflito acabam sendo os filhos.
né? Eles são os fatores ali que proporcionam essas questões, né? Essas brigas, essas motivações de ir à justiça, né? De querer que a guarda fique para mim, de acusar o outro, né? De alguma coisa, enfim, né? Então todas essas questões acabam girando em torno da criança, do adolescente, mas falam muito mais, né? Dessas questões que tem a ver com essa relação conjugal desfeita, né, com os problemas aí trazidos desse casamento, desse relacionamento amoroso, etc. Né? Então, acho que essa capacidade de fomentar essa reflexão sobre a sua trajetória, né, e sobre si mesmo, fazer essas pessoas conseguirem se olhar, se perceber, né, através de elementos que a gente traz, seja da psicologia, seja do serviço social, falando, né, de aspectos relacionados ao direito da criança e do adolescente, são fundamentais. E tem um outro ponto, assim, que eu sempre bato muito nessa tecla também, né, que é o sentido da responsabilização dessas famílias, né, num entendimento muito peculiar que eu tenho do que é responsabilizar alguém, né, porque às vezes a gente acha que responsabilizar alguém é culpar, né, atribui uma punição, uma pena, né, isso vem de uma trajetória, de uma lógica também jurídica, mas o sentido que eu trago de responsabilização, que é até um sentido que eu trouxe aí, né, na minha dissertação de mestrado, é de alguém que se sente parte do problema e da solução desse problema, né? É de alguém que se envolve, né? Que não vai só dizer, não, o problema é o outro, o problema não sou eu, o problema é ele, o problema é ela. Não, eu sou parte dessa questão que a gente está vivenciando, eu sou parte desse problema que a gente está vivenciando, eu sou parte dessa relação que a gente hoje está começando a tatear, a entender, né, a tentar colocar aqui uma pecinha em cima da outra, de vez em quando cai tudo, desmorona, a gente vai, refaz de novo, né, que é essa relação com o pai e com a mãe do meu filho, né. Eu sou parte de tudo isso que a gente está vivenciando, por mais que não seja bom, né, e eu posso também ser parte ativa na construção das soluções, né, dos contornos que a gente vai realizar, dos caminhos que a gente vai tentar construir a partir daqui, para que, né, essa criança e esse adolescente tenham condições de ter uma convivência, né, da melhor maneira possível, e aí no sentido até que vocês colocam, né, mais leve possível, com esse pai, com essa mãe, com essa família, né, que não acaba, né, o divórcio não acaba com a família ela muda, ela se transforma, mas ele não encerra pai e mãe, ele não tira pai e mãe da vida dessa criança e desse adolescente. Muito bom, Camila. Maravilhosa sua fala. É isso mesmo. E eu queria lembrar, né, que isso tudo que a gente está falando aqui, ele não se relaciona com as situações que tem, situação de violência doméstica ou de violência contra a criança e adolescente, porque isso aí precisa ser resolvido de outra maneira, tá? Com investigação, com um processo judicial, e não cabe isso que a gente está falando aqui. Tudo isso é resolvido de outro jeito. E eu aproveito para fazer a propaganda aqui também, né, do que nós dispomos aqui de acompanhamento aqui no Sejam que Famílias, porque afinal nós estamos aqui também para oferecer estratégias, né, para, como a Camila falou, suportar esse momento que não é fácil, né? A gente está falando aqui de leveza e muitas vezes talvez uma pessoa que está passando por uma situação dessa pensa como que essas pessoas falam em leveza se eu estou aqui sofrendo, né, numa situação tão difícil. E realmente, porque esse processo, ele é grande, ele não começa assim um dia e semana que vem tá tudo bem. Ele realmente é um processo que vai demandar isso que a gente falou, investir, né, em estratégias que possam te fazer mais forte, né, te reconhecer, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo ali dentro do relacionamento, né, aquilo que a gente gosta de fazer. Tem uma fala que a gente sempre traz no nosso grupo de parentalidade, que é sobre o avião, né? Sobre as máscaras de despressurização, e que quando você vai utilizar, né, a instrução é que você coloque primeiro em você e depois no outro, né, caso seja necessário. E a ideia vai bem por aí também, né, você se fortalecer para você conseguir ter bons momentos com seus filhos, com seu filho. E aí a propaganda aqui das nossas estratégias que a gente oferece aqui no Sejam que Família, né, para trazer apoio para essas famílias, discussão, acompanhamento. Então a gente tem o nosso grupo de parentalidade, que acontece uma vez por mês e atualmente é de maneira virtual, no nosso Instagram, né, que é uma própria ferramenta, mas a gente também lança lá as datas do grupo de parentalidade, além de diversos conteúdos, né,
A gente tem também os atendimentos sociais, né? Você que por vezes pode até nem ter um processo aqui no Sejusc Famílias, mas que tem uma situação que precisa de alguma orientação, você pode nos buscar, assim como o atendimento psicológico também. Nós temos as abordagens que são em audiência ou as abordagens ampliadas que são, né, em conjunto ali depois da audiência, um atendimento mais específico, mais individualizado. E o nosso telefone que está sempre à disposição também, o nosso podcast agora, né, que é uma iniciativa dos estagiários que a gente já está apaixonado aqui. Então é isso, e nosso telefone está sempre à disposição, podem nos buscar por telefone, por Instagram, por WhatsApp, e nós estamos à disposição para tentar oferecer alguma estratégia que seja melhor aí para você e para sua família, tá bom? Então aqui nós finalizamos esse bloco, que foi muito interessante, por sinal, e eu acredito que vai gerar muitas reflexões acerca desse tema. E nós queremos agradecer as nossas convidadas, nossas participantes, que é a psicóloga doutora Camila, né, e assistente social Karine. Eu que agradeço, gente, foi um grande prazer, tanto ter o convite, né, tava comentando com a Monique, eu tava com saudade de vocês, então, né, que me convidem em si, porque é sempre um prazer poder dialogar com a equipe aí do Sejusc, né, do tribunal, enfim, é sempre um prazer ter esse espaço de interlocução e assim, super incentivar, né, como a Karine bem colocou, esse espaço que vocês têm proporcionado, que vocês têm construído aí para amparar essas famílias, né, que vivenciam esses conflitos, essas questões, acho que é de fundamental, de suma importância, né. Aproveito então para deixar meu contato, né, caso alguém esteja ouvindo aí não me conheça, eu vou deixar o Instagram também, é Camila, meu nome é com C e 2 L's, né, camila.felix.oliveira. Lá vocês encontram, né, assim, algumas questões que eu tenho, reflexões que eu trago a partir dessa minha bagagem dentro da psicologia, dentro dessas questões relacionadas à família, à justiça, à clínica também. Foi um prazer imenso e espero que esse programa possa render bastante aí bons frutos dentro do trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns a todos. Agradecemos nossos convidados pela presença e a você que ouviu este episódio do podcast Falando de Famílias. Nos siga nas plataformas de streaming para ouvir os próximos episódios e também nos siga no Instagram, @Falando de Famílias, para ficar por dentro da divulgação dos próximos temas e convidados, além de outros conteúdos informativos sobre famílias no contexto jurídico. Tchau e até a próxima!